Vamos lá, o Ministério Público vai recorrer da decisão judicial a que se referiu o Pedro, né? Que manda para o pai a guarda de uma criança só porque é do sexo masculino. Então tem que ter, né, a interferência paterna na sua educação. O juiz considerou o índice de violência criminal no Rio de Janeiro. Bom, se for assim, né? E também que o menino passe a morar em Joinville, Santa Catarina. Veja só, separa o filho da mãe, no bom sentido, o filho da mãe, né? Manda para o pai, que está aí a quilômetros de distância. Ele é um suboficial da Marinha e a mãe, Rosilene, está contestando com toda a razão a medida judicial. Meu filho estuda na mesma escola que ele entrou aos 3 anos de idade, uma escola particular. Tem os amigos da escola desde que ele entrou, os amigos da comunidade, nunca se mudamos para outro lugar. Sempre na mesma comunidade, a família, os primos, todo mundo morando junto. Ele brinca, corre, faz tudo que uma criança faz. O advogado do pai da criança, Carlos Frederico Batista, comemorou a decisão judicial. Já tinha havido uma sentença semelhante em 2017, só que em segunda instância a decisão foi anulada. O velho paradigma que mãe é mãe e tem sempre o direito em relação ao filho, isso está sendo quebrado, mitigado. Na verdade, os pais cada dia estão se preparando mais, estão mais aptos a receberem essa responsabilidade de criar seus filhos. O pai está querendo, está organizado e apto para receber e criar o filho. A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Rio de Janeiro, vai pedir esclarecimentos ao juiz da 4ª Vara de Família. Além de questionar a segurança pública no Rio de Janeiro, o juiz Carlos Otávio Leite destacou que a criança já ficou tempo demais com a mãe, como se houvesse, né, um prazo de validade para isso. E tem necessidade de exemplo paterno porque ele é menino. Acho que ele se veste de azul, né? Para o desembargador aposentado, nosso colaborador, doutor Oséias da Viviana, a decisão é revoltante. Vamos ouvir o doutor Oséias da Viviana. Se lá o problema é segurança, segurança é dever do Estado. Onde é que está o Estado? Ausente? Se está ausente, então vamos buscar uma solução para isso. Segundo, se o pai tem condições econômicas, vai ficar prevalecendo do poder econômico para criar esse impasse, essa dificuldade para essa criança, tirar o laço afetivo com a criança, isso é alienação parental inversa. Isso é crime. Thaís Herédia, eu vou abrir espaço agora para você que é mãe. Como é que se Paulo, sente uma mãe na hora que há uma decisão judicial que quer separar o filho? olha, eu posso te surpreender aqui, mas faz pouco menos de 2 meses que os meus filhos foram morar com o pai. A gente tem a guarda compartilhada das crianças, então eles basicamente dormem a mesma quantidade de dias comigo e com o pai. Sempre foi assim, há quase 5 anos que eu divorciei do pai dos meus filhos. E há cerca de 2 meses a gente fez um acordo, então, e os meninos foram morar lá. Eu, que sou menina, e meu pai morava em Brasília, quando a gente veio morar em São Paulo, quando eu tinha 10 anos, eu e a minha irmã mais velha, a gente também quis experimentar morar com meu pai. E a minha mãe, mesmo sentindo e pensando que ia sofrer com a nossa falta, decidiu que sim, porque a gente tinha o direito de experimentar a vida com o pai, mas a gente era menina. Então, a coisa de ser menino, isso é absolutamente irrelevante. Isso é uma visão machista, preconceituosa, que não cabe mais em conceito nenhum de família que a gente venha discutir aqui. Então, assim, eu moro muito perto do meu ex-marido, do pai dos meus filhos. As crianças têm um acesso muito rápido entre as 2 casas. A guarda é compartilhada. A quantidade de noites dormidas se manteve a mesma. É só uma questão mais de logística ali, da percepção deles de que eles estariam convivendo mais com o pai. Eu chorei no primeiro mês e agora eu já me acostumei um bocadinho, porque a gente tem mesmo essa impressão de que os filhos têm que ficar mais com a mãe. Eu acho que a mãe é mais presente, sim. Os pais têm se envolvido cada vez mais na criação dos filhos, mas é o fundamento da decisão de que são meninos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão da segurança pública do Rio de Janeiro não pode ser de responsabilidade da mãe. A mãe não pode ser responsabilizada pelo que está acontecendo com a segurança pública no Rio de Janeiro. Ainda mais se ela toma as cautelas necessárias, como diz o processo que tomava, Exato. em relação ao círculo de
amizade do filho. Né? Exatamente. Porque morar em favela não pode ser critério para você estipular a guarda do pai ou da mãe. Não tem O nada a pai ver foi uma coisa com morar a quando outra. se apaixonou pela mãe e morou até se separar. Aí ele não achava ruim morar na favela. Isso, exato. Aí quando ele se separou, ele passou a achar ruim. O que me incomoda nessa história é ninguém olhar para a criança. Né? É um pai. O advogado do pai aí, eu até fiz um comentário aqui fora do ar com o Pedro, às vezes é difícil a gente engolir determinadas justificativas de advogados, né? Porque falam qualquer coisa, como se a gente fosse idiota, né? É claro que ele tem razão no que ele está dizendo. Hoje os pais participam muito mais, estão mais preparados para compartilhar a guarda dos filhos, como a Thaís lembrou. Agora, esse episódio é bastante específico. O pai mora em Joinville, Santa Catarina. A mãe, com quem o menino vive desde que nasceu e agora tem 8 anos, tem toda a vida estruturada, está no Rio de Janeiro. O pai, quando vivia com a mãe, não se incomodava em viver em Manguinhos. Quando ele foi embora, se separou e quis ficar com a guarda do filho, ele passou a se incomodar com a favela em Manguinhos. Me surpreende, não sei se posso me dizer surpreso, mas né, me incomoda o fato de um pai que vive em Santa Catarina, é claro, ele quer ficar mais próximo do filho, mas para isso ele vai à justiça e permite que o advogado dele use um argumento estapafúrdio para tirar a criança de onde a criança vive. Do convívio com o irmão, do convívio com a mãe, do convívio na escola, do convívio com os vizinhos. Um pai desse deveria ter preocupação com o filho dele. Com o que se passa com o filho dele, que está sendo submetido à sessão com psicólogo, está sendo submetido à sessão com assistência social, você quer ir morar com seu pai, você quer ficar com a sua mãe. Imagina isso na cabeça do menino de 8 anos. Para que submeter uma criança a um processo desses? Só um débil mental pode são fazer duas um negócio situações, desse, a né? Thaís Herédia deu o seu lado, né? A Thaís Herédia deu o seu lado, mas foi uma separação amigável. Nós aqui estamos tratando de uma separação litigiosa e com essa distância geográfica a que se referiu o Rafael. É complicado mesmo, não tem dúvida. Eu, ouvindo a mãe, a achei muito articulada. Ela usou argumentos que são, para mim, decisivos. Se eu fosse juiz, decidiria em favor dela. E o Rafael fala do advogado aqui, mas para mim mais grave é um juiz que sentencia e acolhe esse tipo de argumento. E isso é muito grave, porque todo mundo sabe que no direito de família, o que você tem que preservar é justamente o bem-estar da criança. Não interessa se o pai é milionário, se a mãe mora na favela. Às vezes, e aqui todo mundo sabe, aqui não é questão de querer ser politicamente correto, como dizem por aí, mas todo mundo sabe de algum exemplo de um pai milionário que tem um monte de grana que não dá a menor bola para os filhos e pode oferecer ali uma vida de luxo, de riqueza, mas não é o melhor para a criança. E uma mãe que mora numa condição com um pouco mais, de um pouco menos recursos, mas que oferece ali uma criação digna para os filhos. Você vê que ela ganha R$2.000 por mês, mas ela tem a preocupação, né, de cobrar na justiça uma pensão para os filhos, justamente para pagar uma escola privada para os filhos, que não estudam na escola pública, porque ela faz todo o esforço necessário para que os filhos consigam estudar numa escola particular, porque ela sabe que o ensino público não é o melhor para os filhos dela. Então, esses são os exemplos, Thaís, que mostram aí a intenção da mãe de criar um laço afetivo, de criar um lar propício, né? Para esse menino de 8 anos. Não, né? o meu caso é uma exceção. Foi uma separação amigável, né? O meu ex-marido já casou, eu já casei, os padrasto e madrasta convivem muito com as crianças. É uma exceção quase. E o mérito dessa questão toda aqui está todo equivocado, né? A discussão de mérito que o Pedro está chamando aqui de argumento, todo equivocado. De novo, a criança fica, como disse o Rafael, colocada de lado. O que importa é o interesse desse super pai aí, que agora resolveu ser super pai. Não é raro, né, que os pais usem o filho como uma arma de um contra o outro, né? Infelizmente.